Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui novamente. Nós vamos falar um pouquinho mais da nossa saga, né? Nós estamos aqui falando um pouquinho da NR1. Demoramos um pouquinho para liberar esse vídeo para você, mas estamos aqui novamente. Estamos aqui para conversar um pouquinho mais, bater esse papo, falar hoje do item 1.5. O item a qual está dentro da legislação, houve algumas alterações, mas hoje, em vez de você ficar me olhando, nós vamos falar um pouquinho diferente. Nós vamos falar um pouquinho aqui referente à parte nossa da entrada nova dessa norma, né, o que nós temos de novo nessa norma, e para isso você também vai me acompanhar em relação ao que nós temos também de atualização. O item 1.5, que vai estar aí novo para nós aí em 2026, já está chegando para nós aí, mas já está disponível para você também fazer esse download. Então, participe, fique conosco. E hoje você vai me acompanhar um pouquinho diferente. Você vai me acompanhar numa telinha nossa aqui do nosso próprio computador, para que você possa entender tudo aquilo que nós estamos falando e fazendo aqui também, tá ok? Então, bora comigo? Vamos para o computador? Vamos lá para a nossa telinha. Então, aqui agora, olhando a telinha, você está vendo aí de frente comigo aí, você está vendo o nosso slide principal da nossa empresa aqui, da Ideal em Assessoria. Você já nos conhece, você já sabe como que nós trabalhamos aqui também. Você, principalmente, também já me conhece. Mestre em Prevenção de Riscos Laborais. Estou aqui para acompanhar vocês na parte de higiene e segurança do trabalho e daí por diante. Mas o foco não sou eu, né? O foco é nós aqui desse vídeo aqui. E a primeira frase que eu deixo para vocês aí, walk to talk. Faça o que falar, né? Tudo que nós tivermos na segurança e saúde no trabalho, é muito importante que você, profissional, sempre haja de forma coerente, de forma reta, para que você possa sempre estar diante dos trabalhadores, agindo de uma forma muito boa, tá? Então, fica essa dica para você aí, profissional de segurança e saúde no trabalho. Então, nós vamos falar aqui dessa portaria, né, que vai estar entrando agora aí no ano de 2026, tá? Entra em vigor 26 de maio de 2026, através da portaria 765, que nós temos aí, que é a portaria que nós estamos atualizando aí, que é a relação a parte de 15 de maio de 2025, né, que veio atualizada agora pelo Ministério do Trabalho. Então, essa portaria vai dar alguns direcionamentos quando a gente fala também do risco psicossocial. É uma das coisas que precisa, né, ser tratado com bastante atenção, mas vamos falar um pouquinho desse nosso item aí que nós temos aí. Então, o item 1.5, nós vamos falar basicamente do gerenciamento, né, o gerenciamento de riscos ocupacionais que nós temos dentro dela, que a gente fala tanto para operações insalubres ou perigosas, deve observar o item da NR 1516. A norma já deixa muito bem claro isso para nós. A norma ela acaba trazendo toda essa vertente que nós temos aí correlacionado à parte de segurança e saúde no trabalho. É muito importante para que você tenha isso em mente, que ela coloca todas as informações para você. A NR1 ela já vai te direcionando, e principalmente nesse item 1.5, ela traz tudo que a gente vai ver aí dentro da parte de gestão própria do risco, propriamente do que nós temos aí dentro da nossa legislação. Então, quando a gente fala da parte do gerenciamento, ela fala o PGR deve ser realizado por quem, né? Por estabelecimento, unidade operacional, setor ou atividade. Então, toda essa vertente que ela deixa para nós, para você fazer a sua documentação, quando a gente fala por estabelecimento, principalmente a gente está falando do quê? Correlacionado à parte de estabelecimento quando nós temos as filiais, né? Por exemplo, você tem a matriz numa cidade e você tem as filiais nas cidades próximas, aonde vai contemplar também dentro dessa documentação. Então é importante, na hora que você executa um documento desse, você fala, bom, eu vou agregar as minhas filiais, ou eu vou fazer separadamente, né, por unidade operacional, ou vou fazer também na minha matriz, a minha matriz ela é grande, eu vou fazer por setor, vou fazer por atividade. Então, há essa liberdade para você fazer todo o seu gerenciamento, tá ok? E o PGR deve estar integrado, né, com as demais documentações da empresa. Então,
tudo que você for fazer no PGR, é importante que a gente sempre salienta isso daqui, que tudo que nós temos dentro do PGR de levantamento de risco ocupacional, tudo deve ser colocado de uma forma a qual você, trabalhador, você também empreendedor e você, profissional da segurança do trabalho, entenda que o PGR ele é válido a partir da sua quantificação, né? Então, se tem um documento que ele não é quantificado, nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que tomar muito cuidado porque é um documento a qual precisa realmente dessa parte da quantificação. Então, nós precisamos quantificar. Então, ele deve estar íntegro, né, com essas demais documentações da empresa. Então, eu preciso também, além de quantificar, eu preciso também, por exemplo, se eu fiz uma dosimetria, achei um ruído lá, a qual eu preciso tratar no ambiente de trabalho, eu também tenho que fazer o programa de conservação auditiva, justamente para complementar tudo isso que nós encontramos e tratar na fonte desse problema. E aí, o que deve conter, no mínimo, dentro do nosso PGR, conforme o item 1.5, né, os riscos físico, químico, biológico, risco de acidente, riscos relacionados aos fatores ergonômicos e inclusão dos riscos do risco psicossociais relacionado ao trabalho. Tá? Então, quando nós falamos também do risco psicossocial relacionado ao trabalho, nós temos que entender que esse risco ele é importante a identificação durante o processo de trabalho, durante toda a análise inicial que traz para nós, porque assim, você pegar hoje, nós temos uma vertente muito grande falando sobre esse tipo de risco, falando sobre essa vertente que nós temos aí também no mercado, a qual muitos profissionais, muito mesmo, tá? Muitos profissionais estão entrando nesse assunto, às vezes acaba falando algo que às vezes pode deixar você um pouco confuso, tá? Então, tome muito cuidado com o que nós temos hoje relacionado também a essa questão do risco psicossocial. Nós precisamos de profissionais da área, específico também. Nós de segurança do trabalho, até por mais que nós temos os cursos nossos de pós-graduação, especialização, alguns treinamentos que nós podemos realizar durante esse âmbito, né, desse assunto, desse tema, nós temos que tomar todo cuidado, e todo cuidado é pouco, porque nós não somos bacharéis em relação à parte desse tema, mas nós temos como identificar. Então, esse conhecimento para identificar, para você fazer a gestão e encaminhar para o profissional que vai estar trabalhando em parceria com você na empresa, é muito importante para que a gente possa ter esse cuidado também e direcionar tudo certinho e fazer toda essa análise. Então, por isso que a gente fala que isso consta dentro do PGR, mas não é o PGR que vai gerenciar todas essas informações, porque nós temos cada documentação que vai fazer isso para nós também. Então, nós temos que tomar esse devido cuidado. E aí, do item 5.3.2, quanto da organização, né? Toda a parte da organização, né? Evitar ou eliminar o risco, que ela traz sempre para nós, isso é uma base do que a legislação tem para nos mostrar sobre isso daí também. Identificar os riscos e agravos à saúde do trabalhador, indicar os riscos por níveis, né, que você tem que quantificá-los e também colocar ele por gradação de risco, classificar os riscos, seguir propriedades de eliminação ou neutralização, nível de hierarquia, isso daí você já tem essa ciência quanto a esse nível de hierarquia, então é importantíssimo você saber como vai tratar toda essa parte desse risco, correlacionado à parte da eliminação e neutralização, e acompanhar o controle estabelecido também que nós temos aí, tá ok? Então, considerar as condições dos riscos conforme a NR17, incluindo os riscos psicossociais relacionados ao trabalho, e quando a gente fala da NR17, a NR17 ela está trazendo para nós fala um pouco sobre essa questão da sua análise, né? Quando você vai fazer uma análise preliminar, depois vai fazer a análise ergonômica do trabalho. Então, tudo isso já vai adentrar nessa informação a qual você profissional, também já vai direcionar também ali dentro essa avaliação junto com essa avaliação ergonômica do trabalho. Que a avaliação ergonômica preliminar, você vai lá para fazer a vistoria no ambiente, para ver se há necessidade, qual que é as ferramentas que você vai utilizar, como você vai utilizar essas ferramentas, você vai identificar aquele risco de forma
superficial. E depois você vai se aprofundar na análise ergonômica do trabalho, aí onde você vai apresentar as tratativas, onde você vai apresentar tudo aquilo que envolve também o ambiente ocupacional, tá ok? Então, continuando aqui na nosso slide, né, você está vendo aqui a minha telinha, está me acompanhando aqui na minha telinha. Participação na elaboração do PGR é muito importante porque, às vezes, o profissional, ele vê a NR1, ele diz que assim, olha, o técnico de segurança, o engenheiro de segurança só pode fazer isso daí, esse documento. Não, peraí, gente, vamos lá. Então, se você prestar atenção, o PGR ele é muito importante, esse primeiro pilar ali, ó, trabalhadores. Por quê? O trabalhador, ele tem que ser o primeiro a participar da elaboração de um PGR, porque é ele que detém as informações da atividade, é ele que conhece a fundo como é desenvolvido todas essas atividades. Então, tudo isso nós precisamos do trabalhador, nós precisamos estar com ele para que possa ser desenvolvido toda essa atividade. A CIPA, quando houver, né? E a CIPA sempre vai ter na empresa, tá? Mesmo que não esteja lá dentro do quadro, o dimensionamento, né, através de votação, mas nós temos o designado também. Então, CIPA, a norma ela fala quando houver, mas sempre terá o participante da CIPA que vai estar ali auxiliando a empresa na gestão de segurança e saúde no trabalho. Então, você tem que cuidar muito bem quando você fala em relação à parte de segurança e saúde no trabalho, no desenvolvimento da CIPA também. E comunicar os riscos consolidados no inventário, né? E quais foram as medidas realizadas no plano de ação. Então, até chegar nesse último tópico aqui que nós estamos falando, ele tem um longo caminho a ser seguido, um longo caminho a percorrer. Então, tudo isso passa para nós aí, que nós temos que entender e compreender o que a norma está dizendo para nós. Avaliar e melhorar o desempenho de segurança e saúde no trabalho. Então, quando a gente fala desse item, quando a gente fala analisar, né, e verificar toda essa questão de ambiente, de segurança e saúde no trabalho, você pega aqui, esse tópico que nós temos aqui em cima é muito importante, porque você precisa entender tudo o que está acontecendo na sua empresa, tudo aquilo que você tem que melhorar na sua gestão, tudo que você precisa aplicar o ciclo, né, PDCA. É um ciclo que você aprende na escola, lá você quando está estudando como técnico de segurança, engenheiro ou qualquer outra atividade que você vai desenvolver, você aprende muito bem essa questão do processo de melhoria contínua. Então, essa melhoria ela precisa ter no ambiente ocupacional para que você possa desenvolver as suas atividades da melhor forma possível, tá? Mais de uma empresa no layout deve ser integrado às ações de prevenção para todos os envolvidos, direta e indiretamente na atividade. Então, a partir do momento que você tem 2, 3 empresas no mesmo layout, ou você é a matriz, contratou outras empresas, o gerenciamento é para todas, não é somente para um. Olha, cada uma vai cuidar individual, cada um segue os seus padrões de segurança. Não, temos a matriz ela vai determinar e ela vai estabelecer todas essas informações para nós. É isso que a NR1 está trazendo para nós nesse item também, falando para nós, olha, então, todas as empresas do layout devem ser integrado, todas elas devem participar da mesma gestão de segurança. Não podemos falar línguas diferentes dentro do ambiente ocupacional, tá ok? Então aí ela já traz essa informação para nós, tá ok? Vamos seguir comigo? Então ela fala também para nós de algumas informações quando deve ser realizado o levantamento preliminar de risco, de perigo e riscos, né, dentro do ambiente ocupacional. Antes do início do funcionamento da empresa, né, ou de novas instalações, atividades existentes que você vai ter dentro do ambiente, mudanças, novos processos ou atividade de trabalho. Nós temos aí, basicamente, 2 anos, tá, para a gente fazer esses levantamentos, que eu digo refazê-los, né? Inicialmente você vai fazer na empresa e depois nós temos um período de 2 anos para refazer esse levantamento, para você possa novamente fazer esse levantamento, colocar ele novamente dentro do sua documentação, porque o PGR é um documento tão interessante porque hoje ele é vendido de uma forma errada, né? Por que eu falo errada? Pelas maiorias dos PGRs que nós visualizamos. O PGR ele tem uma validade automática de 20 anos. Então, a documentação, a cada 2 anos eu tenho que fazer todo o levantamento quantitativo.
Então, nessa parte da revisão documental, por exemplo, a cada 2 anos eu tenho que fazer a revisão do meu documento. E quando eu vou fazer essa revisão do meu documento, eu vou atualizar essa planilha de informações, essa planilha que eu tenho de levantamentos quantitativos e ou quando tiver alguma dessas informações que alterou aqui, referente ao meu layout, referente a tudo que eu tenho, então eu também tenho que trabalhar em cima disso. Então eu preciso trabalhar em cima disso. Então toda vez que eu tiver alguma alteração, eu vou atualizar o meu documento e vou arquivando essas informações. Então, quanto tempo vai durar esse documento, Luiz? 20 anos. Porque tem PGRs que está lá, iniciou, depois para, zera a data e começa tudo de novo. Gente, o documento nunca vai vencer. O documento nunca vai deixar de finalizar o seu processo, o seu ciclo. Então, toda avaliação nova que eu fizer a cada 2 anos, eu vou anexar junto com o meu documento. Então, salvo quando eu tenho uma empresa a qual eu presto o serviço, a qual eu trabalho hoje, e essa empresa, o que ela tem? Uma certificação. Por exemplo, a ISO 45001, né? A última atualização 2024. Então, eu tenho um período um pouquinho maior, que é 3 anos, para que eu possa fazer e refazer essas documentações, refazer esse levantamento quantitativo. O prazo de reavaliação, ele altera um pouquinho nesse contexto para mim, quando eu estou falando, basicamente, quando eu tenho uma empresa certificada, ok? Então, do que a gente vai falar quando a gente tem os próximos itens que a norma traz para nós? Da identificação do perigo. Né? A identificação do perigo, ela diz assim, descrição dos possíveis lesões e agravo, né? Fontes de gerações ou circunstanciais, que pode ter no ambiente de trabalho, que você vai estar ali executando as suas atividades, indicação do grupo de trabalhadores envolvido neste risco, que você vai falar o grupo homogêneo ou grupo similar, independente a nomenclatura que você vai utilizar, a norma abre os dois e você consegue trabalhar com ambos também. Então, toda essa vertente que nós temos nesse início desse item, do item 1.5, que nós vamos fazer outros vídeos para complementar, porque ele é um pouco longo, tá? A gente precisa entender muito bem esse item também, tudo que está dizendo dentro dessa atualização que nós temos hoje em relação a esse item também. Então nós temos que cuidar muito bem dessa vertente. Então, quando você vai falar do grupo homogêneo, grupo similar, você vai ver as fontes de geração, os circunstanciais que também possa ter em volta, a descrição das possíveis lesões ou agravo da saúde. Quando a gente fala de probabilidade versus severidade, que nós vamos falar logo um pouquinho sobre isso daí. Então fique calmo, fique atento que a gente vai chegar nesse ponto aí também que a norma traz para nós, ok? Então, levantamento de todos os riscos também, a quantificação deles. Então, por que eu falei lá no início, como PGR, ele precisa ser quantificado, e muitos PGRs que nós pegamos por aí não é quantificado. Ah, porque nós vendemos a quantificação separado, Luiz, nós deixamos a quantificação a critério da empresa, porque nós mandamos um orçamento separado. Gente, se você vai vender um documento, vende o documento completo. Por que eu falo disso? O ruim que nós encontramos hoje no mercado PGRs, mas assim, eu falo que é ruim, mas também tem empresas que merecem esse tipo de documento. Porque você vai ver um PGR hoje, um LTCAT, por exemplo, ele sendo vendido a R$150, R$200, gente, não tem base uma coisa dessa. Não tem lógica uma coisa dessa. Tá? Cada empresa faz aquilo que é do seu feitio, né? Do seu caráter. Mas nós temos que tomar cuidado. Porque você, empreendedor, tem que entender que não é o papelada que vai te fazer a prevenção dos seus trabalhadores. O gerenciamento de risco ele tem que existir no ambiente ocupacional. Então, se você comprou um documento com esse valor, tome muito cuidado, vê se seu documento realmente ele tem alguma avaliação quantitativa, se as avaliações quantitativas foram assertivas dentro do seu ambiente ocupacional, se realmente você tem a quantificação e o gerenciamento dessa quantificação ela é muito importante. Então, por isso que a norma já traz isso para nós. E a responsabilidade é sua, empregador. Então, você tem que contratar uma empresa, você tem que contratar profissionais a qual vai realizar essa documentação de uma forma assertiva, que vai ter tudo aquilo que você necessita para poder ser atendido perante as nossas exigências dessas legislações que nós temos aí. E aí, nós entramos aqui nesse tópico que eu quero mostrar aqui para vocês, quando a gente fala um pouquinho da matriz da probabilidade,
versus a parte da severidade. Então, quando você tem esse tópico, nós temos ou a matriz 4x4, ou também nós temos a matriz 5x5. Claro que nós tínhamos também a matriz 3x3, daí por diante, antigamente nós utilizávamos bastante essa matriz também, mas essa matriz, ela passou-se nessas duas vertentes, 4x4 ou 5x5, quando nós falamos da probabilidade, severidade, ou também você vai ouvir falar também da gradação dos riscos dentro dela. Eu não trouxe ela por completo, mas eu trouxe os itens principais, que é o mais importante para que a gente possa se atentar e saber quanto a isso também. Acompanha comigo aí na sua telinha, você vai ver que essa matriz que nós temos aqui, voltando aqui no início dela, você tem de ponta a ponta, né? Essa aqui, por exemplo, é uma 5x5. Uma planilha 5x5, uma matriz 5x5, você vai ter desde o muito baixo ao muito alto. Então, o que entra nessa, né, Luiz? O que muda nessa daí? Você vai ter o muito baixo. Antigamente nós tínhamos a 3x3, que era baixo, médio e alto. Depois veio a 4x4, baixo, médio, alto e muito alto. E a 5x5 ela entrou muito baixo, que é algumas vertentes, ela coloca irrelevantes, ela coloca riscos muito baixos e relevantes para o ambiente de trabalho, e cada uma tem a sua numeração. Cada uma tem a sua peso, o seu peso de quantificação, que vai de 1, 2, 5, 8 e 10, tá? Tem essa parte para que a gente possa se atentar, tanto para a probabilidade quanto também para a severidade, tá ok? Então nós temos que nos atentar quanto a isso, para que você possa ter esse correto gerenciamento. Então é através disso aqui que você vai fazer todo o gerenciamento também do seu risco. E nessa parte, eu trouxe apenas do risco muito baixo, que é ali que fala do número 1, que é o peso 1, que nós temos final dele também, mas nós temos a numeração dele. E essa numeração, qual numeração você está falando, Luiz? Na hora de você fazer a determinação dos riscos, a classe dele está bem aqui para nós, ó. Então, toda parte, quando a gente fala com lesão, sem lesão, a classe dele, nós vamos ter dentro dessas planilhas. Então, tudo que vai estar aqui relacionado à parte do acidente vai estar aqui para nós também. Quando você fala a parte do risco físico e químico também, tem as informações dele. Aí também tem da nossa parte aqui, que nós estamos falando do risco biológico, e aí temos risco ergonômico também, e aí dentro dessa funcionalidade, né, dessa planilha que nós temos aí. Então tudo isso vai servir para quê, Luiz? Quando você vai fazendo peso, você vai vendo peso uma por uma delas, você vai ter a passagem que ela traz para nós, dizendo sobre as suas informações. Quando a gente fala das suas informações, ela tem a parte da probabilidade versus a severidade, ou gravidade, quando você for ver em algumas nomenclaturas também, livros, entre outros artigos de segurança do trabalho, eles mudam a severidade por gravidade. Mas a probabilidade sempre vai estar ali, ok? Então, o cruzamento dessa planilha. Como assim o cruzamento dessa planilha? Vamos trabalhar rapidinho o cruzamento dessa planilha aqui. Quando eu tenho um risco, por exemplo, que eu coloco lá, que ele é médio na probabilidade, eu falo assim, olha, isso aqui pode acontecer, eu considero ele como médio. Então, eu já sei que eu estou nessa vertente dessa coluna. Eu só mudar aqui para nós enxergarmos um pouquinho melhor. Então, eu sei que eu estou aqui. Então, nessa parte aqui, eu sei que eu já estou no 5. Mas eu digo assim, então, mas qual que é a severidade? O que pode trazer para a saúde do trabalhador? Ah, eu creio que seja baixo, Luiz. Então, se eu tenho médio em relação à parte da severidade, agora eu tenho que fazer com quem? Também a da probabilidade, desculpa, eu também tenho que fazer com o risco da minha severidade. Então eu vou fazer esse cruzamento. Então, tanto para probabilidade como para severidade, eu vou ter e vai cair no risco quem para mim aqui, ó, risco médio. Então, quando eu falo que a probabilidade é um item que pode acontecer, pode ter, mas ele não vai trazer uma severidade tão alta, então esse cruzamento aqui vai acontecer para mim. Então, tanto quanto para probabilidade, também quanto para severidade. Então, finalizando, ele vai ter um risco quê? Um risco médio, que vai estar aqui dentro, aqui, que vai cair para 10, tá ok? Então, essa planilha, ela é muito simples de utilizar,
porém, a gente precisa ter uma percepção de risco diante da atividade. Porque se você não tiver uma percepção de risco apurada no ambiente de trabalho, você vai acabar fazendo o seu cruzamento dentro dessa planilha de uma forma errada, de uma forma equivocada. Então nós precisamos tomar cuidado quando nós estivermos falando em relação a essa parte da nossa planilha e da nossa probabilidade versus a nossa severidade, tá ok? Então, seguindo ela também, depois que você faz toda essa parte do cruzamento, lembra quando nós olhamos no primeiro slide lá, nós vamos voltar aqui um pouquinho só para você relembrar do que eu estou falando também. Aqui nós colocamos aqui, ó, como ele tem a classificação dele aqui em cima. Então essa parte da classificação que nós colocamos aqui, por exemplo, do acidente aqui, você tem lá a classe de risco, né, 0 e 1. Então você tem essa somatória aqui também e você também tem um cruzamento, a qual você vai fazer também junto com o outro quadro. Então você tem aqui, ó, de 0 a 9, então você vai vendo que ele vai subindo a numeração. Aqui já tem o 8, 16, 40, 64, 80. Então, automaticamente, você vai vendo aqui na minha telinha aqui comigo, ó, você vê que a linha lá do muito alto, ele já vai até no 100 aqui. Então, fazendo o cruzamento entre as planilhas, você vai ter o resultado. E esse resultado, ele vai te gerar essa outra informação. Risco baixo, que é o risco trivial. Então, como assim, Luiz, risco baixo trivial? De 0 a 9. De 0 a 9 dentro da minha planilha, eu sei que é um risco que está ali dentro ainda, que não vai trazer tanto dano ao trabalhador. Depois eu tenho de 10 a 39, depois eu tenho de 40 a 79, nessa 5x5, e depois eu tenho de 80 a 100. Aí eu tenho que tentar identificar isso dentro do meu cruzamento. E esse cruzamento ele é muito, muito importante para que eu possa me atentar e cuidar correlacionado a essa parte de gestão de segurança e saúde no trabalho. E por último, nesse item que eu quero trazer aqui hoje com vocês, para falar um pouquinho dos riscos ergonômicos e riscos psicossociais. Entenda uma coisa, no PGR, é muito interessante, porque eu já vejo alguns PGRs também, é correto a gente colocar no PGR a identificação da necessidade de nós fazermos uma análise ergonômica preliminar. E depois, consequentemente, dela vai vir a análise ergonômica do trabalho. E muitos PGRs eu já vejo colocando risco ergonômico ali. Mas se a empresa não tem análise preliminar e a empresa não tem análise ergonômica do trabalho, então como que o técnico de segurança já colocou isso daí, o engenheiro de segurança já colocou o risco ergonômico ali? Então, gente, vamos tomar muito cuidado. Quando você fala correlacionado à parte ergonômica, a gente precisa fazer a avaliação preliminar. Ah, mas por que eu não posso já pular direto para a análise ergonômica do trabalho? Ok, você vai ter muito mais trabalho para você destrinchar, para você identificar a ferramenta que você vai utilizar. E nós, prestadores de serviço, nós precisamos fazer a análise preliminar, porque a gente tem que identificar e depois ver quais ferramentas nós vamos utilizar para fazer a análise ergonômica do trabalho. Para que essa análise ergonômica do trabalho não seja realizada e engavetada, ela não seja guardada. Então, eu preciso, basicamente, entender tudo isso que está acontecendo. Então, eu preciso fazer com essa análise, ela seja mais fidedigna possível, que ela possa ser implementada dentro do ambiente ocupacional. E quando a gente fala do último que nós estamos aqui tratando, que é do risco psicossociais, eu tenho que ter muito mais cuidado ainda. Então, é um assunto onde a CIPA, entre outros trabalhadores também, vai estar junto conosco também dentro da empresa, auxiliando, nos ajudando, para que nós possamos gerenciar de uma forma correta tudo que está acontecendo no ambiente ocupacional, tá ok? E principalmente lembrando, você é profissional da segurança e saúde no trabalho, você vai identificar pelo conhecimento que você está adquirindo para direcionar o trabalhador, tá? E outra, quando a gente fala de risco psicossociais, temos afastamentos hoje, que é a linha F, né, que fala do CID. Tome muito cuidado, porque a partir do momento que você fizer o afastamento de um trabalhador, o Ministério do Trabalho vai até a sua empresa. Na hora que você abriu a CAT, você vai receber uma visita do Ministério do Trabalho.
E quem já recebeu a visita, deixe seu comentário aí, porque vai ser tratado, vai ser visualizado e precisa entender. E um dos maiores problemas que nós estamos tendo hoje, qual que é, Luiz? É o trabalhador, ele vai até o hospital, solicita um afastamento que diz que o ambiente de trabalho é opressivo, tem toda a vertente, o trabalhador ele pode colocar aquilo que ele quiser no atestado médico. Porém, nós estamos tendo um erro dos profissionais da saúde colocando isso sem ter essa avaliação dentro da empresa, sem ter um contato junto com a empresa e faz um atestado médico dizendo que o ambiente de trabalho traz o risco de psicossocial para o trabalhador, um risco emocional para o trabalhador. Então precisa fazer o levantamento antes de vocês expedirem esse atestado médico, porque para nós da segurança do trabalho, fazer esse gerenciamento depois, porque nós temos que fazer afastamento, e muitos afastamentos são segurados em relação à parte da emissão do MACAT, por exemplo, a gente segura um pouco o MACAT para que você não possa fazer um afastamento sem ter uma investigação. Mas nós temos prazo, Luiz, para entregar o MACAT. Sim, nós temos prazo. Mas eu vou entregar uma CAT errada, eu vou retificá-la, e depois o problema quando vier. Então, assim, toda vez que nós fazemos um afastamento, quando a empresa já solicita, olha, não, pode fazer em cima desse atestado médico, a gente faz. Mas lembra-se, sempre vai vir a parte da fiscalização. E aí você tem que ter toda a parte documental, você vai ter que ter análise ergonômica preliminar, análise ergonômica do trabalho, todas as partes dos riscos que nós temos, que nós falamos até aqui nesse momento. Então, tudo isso já vai ter que estar disponível para você entregar para o fiscal do Ministério do Trabalho, tá? E é por e-mail, e ele te dá um prazo no máximo aí, ó, 15 dias para você entregar, 15 dias corridos, tá? Então, tome muito cuidado quando a gente falar de riscos psicossociais dentro do ambiente ocupacional. É um tema também que eu quero trazer com um pouco mais de calma, apresentar outras vertentes para vocês, para que você possa tomar conhecimento de tudo isso daí também um pouco mais a fundo, ok? Ficamos por aqui nesse vídeo. Espero você no próximo também para que a gente possa bater esse papo gostoso e conversar um pouquinho mais sobre segurança e saúde no trabalho. Até breve. Tchau, tchau.